Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, é a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, amigo, amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Eu sou Eliane Alexandrino e mais uma vez estou à frente do programa Gazeta Entrevista. Hoje a gente tem a satisfação de receber essa figura aqui muito conhecida no meio jurídico de Cascavel, Luciano Catarinhucchi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eliane, é um prazer estar aqui. Obrigado eu digo assim, fico lisonjeado pelo seu convite para a gente bater um papo aqui. Muito obrigado. O prazer é nosso, pela primeira vez aqui nos nossos estúdios? Sim, primeira vez no podcast. Já tive em outros momentos aqui, mas nesse podcast é a primeira vez. Para quem não conhece, esse doutor é muito conhecido na nossa cidade, principalmente na parte criminalística, né, doutor? Isso, eu atuo muito na parte criminal, né, que é o nosso nicho do escritório, a minha parte no escritório, em pesa tem outras áreas, e também na parte eleitoral, porque a cada 2 em 2 anos, nós atuamos em muitas campanhas e também fazendo parte da OAB, das comissões de direito eleitoral. As pessoas nos procuram muitas vezes para saber de orientações, até os meios de imprensa, porque muitas vezes nem o Ministério Público, nem o Judiciário acaba falando das situações. E aí nós, como questão de advogado especialista em direito eleitoral, acabamos falando sobre o que pode, o que não pode, falamos de algumas situações, e aqui em Cascavel, que é um centro, acontece tudo e repercute aqui, né? E também isso respinga nos municípios da região. Verdade. Eu vou aproveitar a sua figura, a sua presença aqui hoje e parabenizar todos os advogados de Cascavel, Paraná, Brasil afora, né? Porque dia 11 agora foi o dia do advogado. Dia 11, dia do advogado, eu até comentei, né, com os nossos estagiários acadêmicos de direito que estavam conosco. Nós chegamos num tribunal do júri na segunda-feira, que era o dia do advogado, e trabalhamos 18 horas seguidas. Uau. Então começou às 8 da manhã, nós já estávamos no tribunal do júri e saímos às 3 horas da manhã. E eu falei para ele assim, não tem nada melhor do que comemorar o dia do advogado advogando, exercendo essa missão, né, que é uma missão, é um propósito de vida. Muitas pessoas envergam isso como realmente um sacerdócio, né? A advocacia não é só... Quem advoga só por dinheiro é infeliz. Agora, quem advoga por sacerdócio, por propósito, é uma profissão que realiza. Que é o seu caso, né? Você está aí nessa linda profissão há já quase 2 décadas, me corrige? 2 décadas, exatamente isso. Olha que benção. E parece que começou ontem, né? Você me conhece de quantos anos, né? Ah, não vai revelar a nossa idade aí, doutor. Desde a época da TV Tava. E faz tempo, e a gente... É uma satisfação porque eu conheço todas as pessoas dos órgãos de imprensa, já advoguei em muitos casos polêmicos e muitos casos que atraem os olhares da população. E quando a gente tem essa oportunidade de falar e de muitas vezes mostrar o trabalho da advocacia, quebrar um pouco daquele paradigma, eu tenho buscado fazer isso na minha profissão e na minha figura propriamente dito, até porque no nosso escritório, eu até falei que você é minha convidada para conhecer a nossa sede. Obrigada. Lá. Nós temos um lugar lá que a gente chama do memorial. Nesse memorial, já antecipando, não sei se você ia me perguntar isso, mas a gente, quando foi construir o prédio, na primeira estaca, ou seja, o primeiro buraco que cavaram no local onde ia subir o prédio, eu peguei a minha Bíblia, que eu tinha mais de 20 anos, chamei todas as equipes, falei, essa aqui é minha Bíblia. Nós vamos fazer um ato profético de consagração nesse momento. Peguei a minha Bíblia e coloquei naquela estaca, naquele buraco ali, nós concretamos a primeira estaca. Oramos e falamos, a partir desse momento, tudo que vocês for fazer aqui, façam para glorificar a Deus, porque tudo que vai acontecer aqui, durante e depois, é para glorificar a Deus. Aí chamei todo mundo, nós consagramos naquele local. Depois que o prédio estava pronto, aquela primeira estaca, ela é a estaca central do prédio. E nós colocamos lá um memorial. No memorial nós colocamos um texto bíblico de consagração, o dia, o horário, e nós colocamos ali os propósitos, missão, visão, né, e principalmente os nossos valores. Né? E o nosso propósito é muito interessante. O nosso propósito como advogado é glorificar a Deus, servindo pessoas, prestando serviço jurídico com excelência,
com honestidade e com verdade. E aí tem os nossos valores lá. E por que nós fizemos esse memorial? Porque o tempo milita contra a memória. Eu sempre falo quando as pessoas convivem comigo, porque toda vez que nós passamos naquele local dentro do prédio, a gente olha para aquelas placas, olha para aquele local e lembramos que ali nós um dia fizemos um ato profético de consagração e que aquilo é que move a nossa advocacia. Por quê? Porque o recurso está dentro do propósito. Nós não podemos sair do propósito para correr atrás do recurso. E eu falo isso porque já abri mão de muitos casos porque fugia do meu propósito. Né? Vamos fazer tal coisa. Muito dinheiro envolvido. Falei, não aceito. Não porque eu não gosto de dinheiro, não é isso não. Mas é porque foge do propósito. Então, quando a gente não foge do propósito, o recurso acompanha o propósito. Parabéns. Me conta para nós, tem muitas pessoas que conhecem sua figura, né? Teu lado profissional, você é muito bom na fala, na dicção, na defesa, né? Oh, Deus. Mas me conta uma coisa, Catarinhuque, da onde veio Catarinhuque? Você é natural de Cascavel, sua família veio de fora? Bom, Catarinhuque, o nome é de origem ucraniana. Eu sou de Assis Chateaubriand. Estou aqui há praticamente 20 anos, eu vim embora de Assis Chateaubriand para cá. Minha esposa é da 2ª turma de medicina da UniOeste, então ela se formou. Doutora Blani, né? Blani, ela fez a doutora. residência médica, foi a primeira, quando abriu a residência de ginecologia, então ela fez a residência na UniOeste, e eu vim embora para cá e retomei a minha vida aqui profissional. Mudei completamente. Eu administrava a empresa da minha família, né? Meu pai faleceu agora recentemente, há 2 anos, em Assis Chateaubriand. Ele era pioneiro da cidade. Minha mãe está lá ainda, tocando os negócios a empresa da família. Tem uma distribuidora de doce, embalagens, com 50 anos de empresa. E você não trouxe um doce para nós? Pois é, pai. Brincadeira. E toda vez que eu vou a Assis Chateaubriand, estive em Assis, esse último júri que eu fiz foi na segunda-feira. Foi em casa. Em Assis Chateaubriand. Lá estive como assistente de acusação. E é difícil a gente advogar em casa, porque, quando eu falo em casa, na cidade que a gente cresceu, porque a gente conhece todo mundo, né? Eu conhecia, por exemplo, eu era muito, muito amigo da família da vítima e também amigo da família dos autores, principalmente do mandante do crime. Você estava entre os dois. Aí você veja, né, o pai, olha que situação, né? O pai da vítima desse caso, ele e é até hoje vigilante da Caixa Econômica há quase 30 anos, então ele me conhece desde guri. Quando eu ia na Caixa Econômica com meu pai, quando eu ia levar os malotes de pagamento. E a mãe do suposto e ali reconhecido mandante do crime foi minha professora de 2º ano de primário. Uau. Então, assim, triste, a gente chorou junto porque o Tribunal das Lágrimas, que a gente fala, né? Ninguém ganha, todo mundo perde quando chega ali, né? E aí no final do júri, abraçar o pai da vítima, que tem a sensação de justiça feita, em que pese o filho não volta mais, e abraçar a mãe do réu, um dos réus, né? Chorando, dizer para ela, olha, o seu filho ainda está aqui, ele vai voltar para a senhora. Mas o crime é grave e ele está pagando pelo que ele fez. Até porque um pai e uma mãe não colocam um filho no mundo para ser bandido, para ser assassino, não existe ser pai. nada. Não existe pai de bandido, não existe mãe de bandido. Não. Existe pai e mãe. Exato. Ou tiver alguma falha na educação? Pode ser, talvez não. Foi escolhas que as pessoas fazem que muitas vezes tem consequências terríveis, né? Já que o doutor citou, né, nesse caso do assassinato do jovem de Assis, Jean Carlos Siqueira Ferreira, de apenas 18 anos. Isso. 18, não, 27. 27? 27 anos. Então ele levou 18 facadas. Foram 18 facadas. Exatamente. 27 anos. Foi um crime muito bárbaro, né? Muita brutalidade, né? Então, você sabe por que ainda fica mais grave? Ultimamente eu fiz alguns júris bem pesados em relação a isso. Nesse caso específico tinha tudo gravado. As câmeras de segurança gravaram todo o crime. Todo o crime. Todo o início, o começo, o meio e o fim dessa execução com 18 triste, golpes. Né? Triste, e mais triste ainda, sabe o que foi, Eliane? No dia do júri, nós fizemos uma produção trabalhando em cima do vídeo produzido, que foi exibido para os jurados, naquele modelo de aproximar, tipo Fantástico, tipo os jornais, assim, sim, aproxima. Fazer detalhes. Detalhes, frame a frame e tal. E foi a primeira vez que a família assistiu à execução do próprio filho. E até no momento falei, vocês podem sair. Né? Não, nós queremos assistir, agora chegou o momento da gente assistir. E aí foi muito comovente, porque foi uma brutalidade, uma crueldade, assim, e tudo gravado, tudo filmado. E isso gera ainda mais aquela sensação de indignação, revolta. De revolta da comunidade. E aquela coisa, poderia
poderia ser a minha filha, poderia ser o filho de qualquer um, da forma covarde que foi feito, com dissimulação. Qual com foi o motivo crueldade, do crime, doutor? Por causa de uma discussão, porque uma garrafa quebrou perto do pé do Nossa, outro. um crime banal. Banal, é motivo fútil. Tanto que eles foram condenados por homicídio triplamente qualificados. O juiz aplicou uma pena superior a 30 anos, depois ele reduziu para 30 anos, porque não pode cumprir mais que 30. Sim. E o do jovem, que é esse rapaz, que era o mandante, tinha na época 20 anos, né, tá preso há mais de 2 anos, e portanto ele tem uma atenuante obrigatória, por causa dele ser menor de 21 anos na data dos fatos, e aí reduziu a pena dele para 24 anos e 9 meses. Mas você vê Mas ele vai ter um bom comportamento dentro da... mas no mínimo metade disso reduzir. vai ficar fechado, né? É? No mínimo isso. É por isso que eu falo, foi o que eu disse para a mãe do réu, né? Falei, ó, o seu filho vai voltar um dia, espero que ele se arrependa e que volte diferente. Mas o filho daquela família não vai voltar mais. Não volta e mais. assim, foi depois do Dia dos Pais. Né? O Dia dos Pais foi no domingo e o júri na segunda. Aquele homem estava arrasado ali. Por isso que eu falo, eu tenho a advocacia como propósito. Né? Depois eu recebi um áudio do pai da vítima, sabe, chorando, agradecendo o nosso trabalho ali. Porque ali a gente era a voz, como assistente de acusação, a gente é o ouvido, os olhos e a voz da família no plenário, ou num processo, né? Então a gente também se emociona, a gente também se envolve emocionalmente. Lógico que a gente separa, mas a gente é humano, né? Claro. Eu sou humano. E a gente se emociona. Eu me emocionei vendo o sofrimento daquela família. Doutor, você fez me lembrar, você tem o teu lado, o seu trabalho, né, que é excepcional, somente quando se envolve casos tão graves como esse, né? Crimes de importância que causa comoção, né, em torno da comunidade. Eu lembro de um caso de uma jovem que o ex-namorado, ex-noivo, colocou fogo no corpo dela. Não sei se foi Medianeira, Matelândia, Céu Azul. E foi julgado em Matelândia. Foi um dos casos gravíssimos. Foi gravíssimo. Então, assim, quando você falou da parte de emocionar, nós, como jornalistas, nós também cobrimos alguns fatos como esses, né? E eu me lembro que eu fui cobrir, na época, pela RIC TV, que eu estava cobrindo férias na RIC TV, e aquilo me emocionou, porque os advogados levantaram o histórico dessa menina desde quando ela era criança, mostrou ela criança. Era eu era assistente de acusação. Eu ia chegar lá no advogado, mas daí ele já me cortou aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aí o doutor pegou, junto com a tua equipe, levantou os dados, sabe? Sim. Pegou ela pequenininha, todas as fases da vida dela, até ela conhecer o presente de Deus, Sim. que tirou, né, a vida dela. Não aceitava rompimento, não aceitava, né, o fim do relacionamento. A gente entra na questão do feminicídio. Dessa menina ficou muito mal, porque as queimaduras foram muito graves. E o doutor mostrou uma cena muito chocante. Sim, ela dentro da UTI. E depois ela, antes de ser colocada no caixão, toda inchada, porque... Exato. Né, a gente preservou as partes íntimas dela e mostrou aquilo, foi muito chocante. Então, assim, aquilo me deixou muito triste, sabe, doutor? Você lembra até hoje? Eu lembro, Já os faz detalhes. Mais de 10 anos. Eu lembro os detalhes. Então, assim, quando eu vi aquela menina toda inchada, enfaixada, eu fiquei pensando, o que leva o ser humano a fazer tanto mal pro próximo, doutor? Esse caso foi tão chocante porque... A riqueza de crueldade, às vezes a gente não imagina do que um ser humano pode fazer, sabe? Capaz. Você não imagina. Nesse caso, essa moça trabalhava num escritório, numa dentista, né? Num consultório de uma dentista. O sujeito esperou a dentista sair do consultório, ele entrou, ela estava na recepção, ele estava com um pote com álcool, ele jogou esse pote com álcool nela. No corpo dela. Botou fogo e segurou ela até o fogo passar da roupa pro corpo. Ela saiu queimando na rua e aí ele saiu do local, fugiu, depois foi preso. E ela foi pro hospital de queimados de Londrina e lá ela ficou totalmente deformada e 30 dias depois ela faleceu. E nós precisávamos mostrar para os jurados, e é isso que, quando eu sou contratado como assistente de acusação, correto, o tamanho da crueldade. Para que, inclusive, ele pegou a pena altíssima, também próximo do máximo legal. E até foi interessante isso que você fala, que foi exibido um vídeo, e esse vídeo contou a história dela. Todo mundo se emocionou, menos ele. Ficou frio o tempo todo ali. Ele não esboçou nenhuma reação, nem de remorso, nem de arrependimento. Então, existe certo tipo de situação, uma outra muito grave, que também foi em Assis, em que a mulher, a esposa, com o amante, articulou a morte do marido e ela criou uma história... Esse foi mais recente. Foi recente. Também foi comovente, porque ela criou uma história, ela mentiu, mandou áudio, tudo, deixou os filhos na casa do sogro, ela abriu as portas, ela afiou o facão que deu para os assassinos, e os assassinos deram vários golpes de facão e de faca. Ela simulou
Olha só que crueldade, né? Que eles iam ter uma fantasia sexual. Então, vedou os olhos dele, amarrou as mãos dele, abriu a porta e os assassinos entraram. Só que ele era muito grande. Ele tinha mais de 1,90 m e muito forte. Ele lutou com os assassinos. Ele tentou. E os assassinos acharam que ele tinha morrido depois de vários golpes de facão e vários estoques de facadas nele. E quando os assassinos correm, ele se levanta, ele se arrasta até a frente da casa. E nós temos a foto disso. Meu Deus. As pessoas chamam o socorro, a polícia chega, vê aquele homem todo ensanguentado, pega um celular e grava, e outro filma, e outro bate foto. Ele falando, foi a fulana que me matou. O nome da ele esposa morreu. foi a fulana que ela me amarrou, quem entrou aqui foi fulano e Beltrano e tal. Daí ele é colocado dentro da ambulância, e daí ele morre por hemorragia, porque era muito grave. Meu Deus, ele conseguiu contar. E nós a tempo. reproduzimos toda essa cena em 3D. Nós reproduzimos com base nas lesões, com base até na confissão inicial de um dos autores que foram presos do crime, Sim. porque a polícia já saiu ao encalço, fez um brilhante trabalho na época, a Polícia Civil, e prenderam todos os acusados. E aí, com base no que um deles falou, confessou, e com base nas lesões do corpo que estava, inclusive no ML, onde bateu o facão, as facas, nós reconstruímos a dinâmica, a possível dinâmica do crime. Nós reproduzimos com detalhes, com sangue, com a presença dele, com a figura dele, com a mesma imagem dele, com a mesma imagem dos próprios autores, da própria esposa que fez isso. Toda a dinâmica, inclusive, e mais, nós colocamos da visão dele quando ele está perdendo a vida, com o coração dele batendo e desfalecendo. Tipo aquele videogame Call of Duty. A inteligência artificial ajuda muito. Hoje está mais fácil, mas quando a gente fez ainda não tinha, era essa reprodução. E isso traz para os jurados uma cena... Uma realidade. Que ele vai ver, e baseado, lógico, naquilo que está. Nós, inclusive, nesse júri foi bem interessante que nós queríamos colocar uma inovação e o juiz não aceitou porque ele tinha medo de anular o júri. E qual era a inovação? Era a reprodução em 5D. Colocar um óculos para cada um dos jurados, ou os jurados utilizarem, mostrando também no vídeo, em que o jurado seria inserido na cena do crime, então ele perceberia, olhando para cima, ele viria o local, ele conseguiria perceber a dimensão e a crueldade vendo. Aí o juiz, ele entendeu que poderia gerar uma nulidade, porque é uma coisa nova. Eu falei, doutor, o senhor vai ser uma inovação, vai ser o primeiro do Brasil. Depois, logo em seguida que passou esse júri, agora recentemente, mostrou que lá nos Estados Unidos já estão usando, onde o juiz olha também, os jurados têm a possibilidade de olhar. Nós vimos inovar isso aqui no Brasil, o primeiro júri, mas ficaram com receio de anular. Ia ser pioneiro, né? Então a gente tem buscado, no meu trabalho, o que é mais moderno, o que mais inovador. O tipo de advocacia que eu faço, Eliane, é uma advocacia artesanal. É uma advocacia focada em detalhes. É o detalhe que faz a diferença. O que vai determinar um profissional de outro é como que ele se dedica nos detalhes. E aí a excelência no trabalho que você fez. Aí você consegue extrair, às vezes, de um caso perdido na defesa, você inverter. Porque ganhar um processo não é só absolver, é você conseguir tirar agravantes, diminuir a pena. E quando você está na assistência de acusação, é você buscar a condenação do sujeito no máximo de pena permitido com a gravidade do fato que ele praticou. Correto. E aí você sendo a voz da família, quando eu estou lá sustentando oralmente, ou muitas vezes dentro do processo, a família está tendo voz dentro do processo. Não só através do Ministério Público, mas também através de um advogado que conhece a dor da família. Falando em dor de família, sábado completou um ano, né? 62 vítimas ceifadas através da queda do avião da Voipaz, ou Voipaz, né? Enfim, do voo 2283, que partiu, né, do dia 9 de agosto, naquela manhã do dia 9 de agosto do ano passado. Tinha um destino como Guarulhos, São Paulo, mas o avião não chegou. Não chegou. Doutor, você esteve recente, acompanhou todo esse enredo, né, as homenagens que teve sábado passado em Vinhedo, São Paulo. Sim. Eu, né, juntamente com a equipe da Gazeta do Paraná, eu consegui apurar através da FAB, consegui algumas informações, vamos dizer assim, extras, de que eles estão finalizando quase, né, esse relatório final, que pode trazer, né, o principal causador ou causas da queda e os responsáveis da queda do avião da Voipaz. Sim. Doutor, o que você viu nesse fim de semana, né, que foi recente, foi nesse sábado, o que você
pode trazer para nós de novidades em relação à apuração, então, da queda desse avião? Bom, primeiramente eu fui procurado pela associação, né, pela diretoria da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283. Eles me contrataram como assistente de acusação. Mas a assistência de acusação só existe dentro de um processo estabelecido. É um artigo, é uma figura, né? O assistente é uma figura que auxilia ali a acusação a buscar os responsáveis. Na fase de inquérito, eu acompanho como advogado dessa associação. Então, nós tivemos lá na quinta-feira, desde quinta-feira, a homenagem que foi feita para as vítimas e essa lembrança de um ano, inclusive foi feito em Vinhedo, onde o avião caiu. Depois foi plantado um ipê branco lá próximo do monte, onde tem um Cristo lá, que é próximo de onde a gente estava, como marco. Um memorial, né? Aquilo que eu falo da perda dessa tragédia de 62 vítimas. Mas desde quinta-feira, eu estive com a direção, onde? Na Polícia Federal. E conversando com o delegado-chefe da Polícia Federal de Campinas, doutor Edson Geraldo, cara muito técnico, um sujeito brilhante, só de conversar com ele você percebe. E ele relatou algumas coisas que foi muito interessante. Naquele dia que caiu o avião, ao 12:10, a Polícia Federal de Campinas finalizou uma questão de cooperação, inclusive validado pelo Tribunal, pela Justiça Federal, de que os fatos envolvendo qualquer situação aérea, por causa do aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, era de competência, ou qualquer tipo de crime nessa situação, competência exclusiva da Polícia Federal. 12:10. Uma hora depois, um outro delegado que compõe essa equipe, esse núcleo especial, ele entra na sala e fala: doutor Edson, acabou de cair um avião em Vinhedo. Naquele momento foi a primeira vez, né, que esse protocolo foi aplicado no Brasil numa questão de acidente aéreo, onde a Polícia Federal já ingressou. Porque tivemos muito problema anteriormente naquele voo da TAM, onde misturou Polícia Federal, Polícia Civil, metade do inquérito feito por um, metade do inquérito feito por outro, virou um balaio de gato, depois veio denúncia, acabou sendo julgado improcedente, e aí a sensação de injustiça é maior porque você não tem um causador, não tem um responsável. Bom, mas nesse caso ele falou assim para a família, e isso me marcou muito na quinta-feira. Lógico, com todo cuidado, um cara muito educado, um sujeito muito educado. Ele falou assim: olha, eu sei que o avião caiu, se ele tinha que cair, ele caiu no lugar certo. Porque a nossa equipe aqui, e é verdade, está extremamente capacitada, especializada, e ele é muito especialista nessa área de aeronáutica, é um apaixonado por aviação. Você vê lá, porque tem tudo dentro da sala dele, ele explicando, e nós vamos chegar naquelas pessoas que deram causa a esse fato, para não passar desapercebido. O que a família quer? Quando me perguntam, eu dei entrevista para a imprensa nacional inteira desde quinta-feira. Todos os órgãos de imprensa imagináveis eu falei. A primeira pergunta que todo órgão de imprensa faz é: e a indenização? Como é que está a indenização? A família vai receber indenização ou não? Isso é uma questão civil, de responsabilidade. Mas a família não é a questão da indenização, porque quanto custa uma filha? Por exemplo, a vice-presidente da associação, preço, a Adriana Iba, perdeu uma filha de 3 anos. A presidente da associação perdeu uma filha de 34 anos, 32 anos, que estava planejando ser mãe esse ano, já estava planejando, e que era médica aqui da UTI da UOPECAM. Eu tenho uma amiga de infância que os familiares perderam. Ela, a Adriele e o filho, o Felipe, que estava acabando de se formar em Direito. Sim. Quanto custa essas duas vidas, então não tem preço. Agora, essas vidas podem passar em branco com essa tragédia? O que as famílias querem? Que a gente conversou, e é o meu papel. Elas querem que identifique os responsáveis e punam os responsáveis. Que responsável? Aqueles que por omissão ou por ação permitiram que aquela aeronave estivesse voando. Porque uma das coisas que as famílias não aceitam, até falar do PANAC, foi falado isso PANAC. Falar que a culpa é do piloto é muito fácil. Porque o piloto também foi vítima desse voo. O piloto também poderia estar lá... Não está aqui para contar, né? Não, e ele estava de passageiro naquele avião que não poderia estar no ar. Existiam dezenas e dezenas de reclamação dessa situação da Voepaz, e a ANAC não tomou uma atitude. E pior, você sabe o que mais chocou as famílias, né? As pessoas estão nos assistindo, é que depois de 1 ano que praticamente caiu o avião, é que suspenderam a operação da Voepaz. E nesse período, quase 10 meses depois, quando suspenderam, ela fez mais de 2.600 voos com irregularidades. Uma das coisas que falam e que é apurado, a empresa fazia o canibalismo. Sabe o que é canibalismo? Sim. Você tira a peça de um avião para completar o outro, vai desmanchando. Mas aí você coloca a peça velha para renovar e você coloca as pessoas... Ou seja, aquele voo era uma verdadeira roleta russa.
Poderia ter caído o anterior, poderia ser o próximo. Uma hora ia acontecer. E uma das coisas que eu fiquei bem chocada, Eliane, que foi falado, inclusive, lá pro delegado, chegou ao conhecimento da família, que é os funcionários, quando ia... Sabe aquela coisa que você está despachando o avião e o avião está saindo da pista? Aquelas pessoas, diz que um dos funcionários falou assim, bom, vai com Deus, ainda bem que eu não tenho nenhum familiar dentro desse voo. Meu Deus. Então você imagina uma família, um familiar ouvindo isso, que enterrou uma filha, que enterrou um filho, um pai, uma mãe, né, um esposo, uma esposa, tragédia de famílias que aconteceram aí. Então não pode passar em branco. Qual que é o nosso papel? Quem serão os responsáveis? Então a Polícia Federal está aguardando apenas agora também a questão do CENIPA entregar, né? Até conversamos lá com o tenente-coronel responsável pelo CENIPA sobre essa questão dos laudos, porque são laudos distintos, um não interfere no outro, mas eles se complementam. Então eles estão trabalhando muito isso, porque tem o pessoal do Canadá, que fabricaram as turbinas, da França, que estão querendo saber a causa. O que foi que aconteceu? É o equipamento? É por ineficiência? E aí eu perguntei pro doutor Edson, o delegado. A falta de manutenção? A falta de manutenção adequada, como é que estavam voando. E aí perguntei, e como fica eventuais servidores públicos, por exemplo, das agências reguladoras, dos órgãos de fiscalização, que porventura deixaram de fazer o seu papel e que deu causa a isso também. Aí ele falou, isso nós vamos apurar num segundo momento, que vai complementar com esse primeiro. Esse primeiro momento é quem deu causa, depois a concausa, que tecnicamente é aquelas pessoas que interferiram também. Mas saímos de lá muito seguro, inclusive falamos isso com os familiares. E eu fiquei no hotel dos familiares, então eu fiquei quinta para sexta, sexta para sábado, né? E era assim, a gente estava conversando, eu almocei com os familiares, né? Eram mais de 300 familiares que vieram do Brasil inteiro, né? Muitos aqui de Cascavel, da região, que foram para lá, né? Teve um momento de homenagens, né, feito pelos próprios. Eu chorei muito. Eu vou falar, eu chorei muito. Eu até revisei um texto de uma amiga, não sei se o doutor vai recordar, a Adriana, ela foi representando, no caso, que perdeu a irmã, a Adriele, e o filho, o Felipe. Sim. E eu me lembro que ela fez um texto, ela falou assim, amiga... Uma carta, né? Isso, uma carta. Amiga, você que é jornalista, você pode revisar meu texto? E eu fui revisar o texto. Ô, tristeza, ela foi minha amiga de infância. Entendi. Então, assim, eu não esqueço o dia que eu estava apurando o 9 de agosto, eu li aquela lista e eu não vi o nome da minha amiga. Eu fui ver à noite. Meu Deus, eu tinha muitos amigos, como você tinha, pessoas muito próximas de mim também, que morreram nesse voo. E durante quinta para sexta, a gente estava conversando, jantando, e de repente todo mundo começava a chorar, os familiares que se conectavam com a mesa. Né? Assim, essa dor conectou essas famílias. Sim. Eu até me emociono porque, assim, eu sou ser humano. Claro. E eu tenho empatia. E o que eu vi era muita dor, muito sofrimento, mas uma esperança que uniu eles, que essas mortes não podem ficar em branco. Não. Então isso que a gente vai buscar como assistente de acusação. E eu vi que é um propósito, porque quantos milhões de advogados tem no Brasil, né? Quantos milhares de advogados tem no Paraná? E eles saíram, foram lá e vieram especificamente conversar comigo. Eu entendi isso como uma missão me dada e um propósito, que cumpre o propósito que Deus me colocou. E aí eu me coloquei nessa situação para ajudar essas famílias. E esse é o nosso objetivo. Doutor, leu minha mente. Eu vejo que seus olhos estão brilhando, aí se emocionou. Quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Porque sentir a dor do outro é difícil. Você só sente a dor do outro se você passar pelo que o outro está passando. E tem coisas que a gente não quer passar. Então, assim, o teu propósito no seu trabalho, servir, ouvir e falar. Ser a voz, né, no caso do seu cliente. Exatamente. Né? Então, você indo lá, vendo aquelas famílias todas reunidas, lamentando, chorando. Porque o luto depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vivem a vida inteira um luto, tem pessoas que conseguem lidar com o luto. A gente fala, né? Tem viúvas de marido vivo, né? E tem órfãos de pai vivo também. Né? Mas ali, o que eu vi, a cada história que tinha, as histórias eram muitas. Sabe aquela coisa que você olha e fala, nossa, essa pessoa partiu. A história da filha da presidente, a história da Liz, né? Iba, da Adriana, como que deixou as imagens. Nossa, não tem como você não se emocionar. É impossível essas histórias. Então, uma coisa que a gente espera, Cascavel, agora falando de Cascavel, que seja feito um memorial para essas vítimas aqui. Que o município, a prefeitura, os órgãos entendam da necessidade de que haja um memorial para que as pessoas olhem e vejam ali e que relembrem, porque é muita gente dessa região. E até recursos, essas coisas, providenciar e buscar, mas que as autoridades locais
entendam que é necessário isso aqui para Cascavel. O doutor entrou num ponto que fez me recordar que as famílias ficaram muito indignadas quando aconteceu o acidente, de que alguns, não vamos citar nomes, né? Mas que o poder público, algumas pessoas aí da parte do município estariam usando o acidente para se promover em cima, para se divulgar, né? Vamos dizer assim. Então, assim, que use tudo aquele aparato que foi feito lá atrás, na semana do dia 9 de agosto, para agora homenagear eu conversando as vítimas. com as famílias, não foi só aqui, não, foi lá também, quando caiu, né, governador, secretário de segurança, prefeito da cidade, de onde caiu, que é lá em Vinhedo, e aí chegou um momento, assim, que as famílias falaram, pode parar. É por isso que eu falo que a dona Fátima, que é a presidente, ela é muito firme, sabe? Ela e tanto a Adriana usando a dor como combustível para lutar para que isso não fique assim. Que isso não aconteça. Diferentemente daquela questão, não, agora deixa nós falar, dar discurso, aparecer na mídia. Não, as famílias aparecem na mídia contando a dor dela e querendo justiça. E é por isso que a situação está andando. A gente sabe, poderia andar mais rápido, mas como é complexo demais, a gente entende que existem laudos técnicos que precisam ser apurados. A família precisa cobrar e nós da imprensa estamos aqui para fazer também a nossa parte. E a imprensa é extremamente, e a associação reconhece isso, nós tínhamos mais de 40 ou 50 órgãos de imprensa que foram lá cadastrados para participar e para cobrir essa cerimônia, foi muito linda, colocado num local estratégico e passou a nível nacional isso daí. Eu apurei junto à CENIPA, o doutor citou a CENIPA, em 10 anos, em uma década, o Brasil registrou 357 acidentes envolvendo aeronaves no Brasil. Sim. Então foram, nesses 10 anos, 819 mortes. Né? O ano mais grave foi o ano passado, 2024, que a gente teve, então, 175 acidentes graves. É muita aeronave pequena. 44 fatais e 152 mortes só no ano passado. Entendeu? São muitas aquelas aeronaves que eles falam experimentais, né? Até tem uma luta do Dr. Augusto aqui, quando caiu o avião do filho dele, né? Um menino de 19 anos, coisa mais linda, um menino querido demais, e por um problema, né, dessas aeronaves experimentais. E ele pegou essa situação como causa da vida dele. Né? O Dr. Augusto, todo mundo conhece, aqui na cidade, e ele foi até Brasília, ele foi até os Estados Unidos na luta da questão da regulamentação desses aeronaves que precisam ser mais bem cuidadas, né, observadas, que facilitam muito, que é o maior número de acidentes. Doutor, eu teria muita coisa para falar contigo nessa parte criminal, sabe? Lembrar casos como o assassinato do policial federal Alexandre Dumont. Esse foi um divisor de águas na minha carreira, viu? O Alceu Carlos Presnes Jr., outro caso crime grave, bárbaro. Exato. Mas eu vou ter que deixar isso para uma outra oportunidade e vamos entrar na parte das eleições, porque daqui a pouco vai encerrar nosso bate-papo. Doutor, você fala, hein? Passou rápido aí. Mas vamos falar de eleições, que o doutor também é especialista em eleições e o ano que vem a gente volta ao pleito eleitoral para eleger, né, tanto presidente, governador, deputados federais, estaduais, 2 senadores. E 2 senadores. Então, assim, a corrida eleitoral, o povo que não se iluda, já começou. Tem muito pré-candidato já viajando, passando aí por municípios do Paraná. Doutor, o que a gente pode esperar do pleito eleitoral do próximo ano? O que a gente pode esperar das eleições de 2026? Já que a gente sabe que é muito, vamos dizer assim, discutida, já que envolva aí, vamos dizer assim, 2 principais partidos, né, que a gente sabe que causa muita comoção, discussões, não só em redes sociais, mas no convívio das pessoas, né, entre as pessoas. E a gente lembra também que o ano que vem tem Copa do Mundo. Então, assim, vamos fazer um trocadilho. Você acha que vai ter muitos amigos que vão deixar de ser amigos? O que o senhor acha que a gente pode esperar aí para 2026? Vou dizer da minha experiência, né? Então, toda eleição a gente advoga, mas as eleições que a gente mais advoga são as eleições locais, né? Eleições para prefeito e vereadores. Já chegamos a tocar 17 eleições, o escritório, né? 17 eleições majoritárias, né? Trabalho, hein? Simultaneamente, era muito trabalho. Porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana, é uma loucura. E quando acaba as eleições, para quem não sabe, vem uma outra parte burocrática que só o advogado sabe. E o contador, né? Porque hoje as pessoas antigamente gastavam muito com mídia e deixava por favor, né? Eu vou pegar um favor para um contador, podia ganhar a eleição e se ficar inelegível pela prestação de conta, que hoje não é mais para inglês ver. Não. Hoje tem conferências e tal, precisa de um bom advogado, especialista na área, e um bom contador. E
Nas eleições majoritárias e proporcionais a nível federal e estadual, ela é um pouco mais distante, porque as situações se resolvem no TRS, ou seja, em Curitiba. Então aqui fica mais uma base, tá? Eu não tenho advogado muito nessas eleições federais, mas a gente tem participado de forma direta e indireta, dando colaborações, contribuições com a imprensa, com o próprio judiciário, acompanhando a questão de urnas, né? Eu lembro que estava se falando das urnas na última eleição presidencial. Ah, será que vale? Será que não vale as urnas corrompidas? Bom, quando é aberto, porque tem uma questão de checagem de urnas, eu fui representando a OAB. Só tinha eu, a promotora de justiça eleitoral e a justiça e a juíza. E ninguém quis eleitoral. lá acompanhar. Ninguém foi. Só tínhamos nós lá. Eu votei, eu fiz tudo o que tinha que fazer lá. E o que o doutor viu? Uma Correto? regularidade. Como foi a que elegeu todas as pessoas que criticam as urnas, que agora fala que não elege. Mas paciência, né? Eu sou daquele que eu acompanho as eleições. Existe uma narrativa, né? E aí a esquerda e direita polarizou muito nesses últimos anos. Dividiu muitas famílias, fez perda de muitos amigos. E tudo que é extremo, eu sempre falo que é perto do abismo, né? É melhor você ponderar o que você fala. Mas eu respeito e eu defendo o direito de você falar o que você pensa. Olha que doido, né? Ah, então se você começa a defender uma situação, você é de esquerda. Ah, você é de direita. Não. Eu fico com a Constituição Federal e com a lei. Então, quando a gente lida nisso. E aí, eu estava até comentando quando eu cheguei, né? Esses dias me ligaram para falar sobre tal coisa, defender um posicionamento. Eu falei, eu não posso. Porque eu, como advogado, eu advogo de esquerda a direita. Eu não tenho, tenho partido político, né? Então você não tem posição? Não, eu tenho minha posição como eleitor, minha opinião, sei em quem eu voto. Eu tenho princípio, tenho valores, eu olho o candidato, se ele defende os mesmos princípios e valores, e eu escolho o candidato. Então eu não vou por ideologia, eu não vou porque é amigo, eu quero entender. Aí é uma questão do voto consciente. Mas o que a gente percebe nas próximas eleições? A eleição já começou. A legislação mudou, sabe, Eliane? Hoje nós temos a pré-campanha, que ela é muito mais importante que a campanha. E eu tenho falado isso, porque a pré-campanha ela começa quando termina a outra campanha. E hoje nós temos algo que popularizou e barateou o quê? A campanha, que são as redes sociais. Hoje você com um telefone celular, você faz vídeo, você grava, você publica, você impulsiona, você está fazendo a sua pré-campanha, você está ficando conhecido, você está colocando as suas opiniões. E quando chega na campanha, que são os 45 dias, é para colher o que você plantou durante todos esses anos. Tem candidato que não entende isso. Ele acha que ele é candidato quando o nome dele está homologado na convenção. Ou quando o santinho está pronto. Mas até para chegar na convenção, você já tem que preparar isso antes. Né? Então mudou a questão de as convenções, a questão de partidos, em que partido tem que fazer conta, porque às vezes você pode ter voto, mas não é voto suficiente para se eleger naquele outro partido. Correto. Você vai se elegendo, isso tem que fazer. Mas esse partido que eu me elejo não defende as minhas ideologias, não defende aquilo que eu acredito, os meus valores. Você sabe qual é o problema na política? A maioria dos candidatos não querem saber. Quer saber onde é que eu me elejo. E aí você vê gente que se elege da direita, começa a defender pauta de esquerda, de repente não é mais aquilo, de esquerda... Já mudou tudo. Aí você fica assim, como é que é essa questão? Verdade. Agora, nas próximas eleições, muito se depende, se fala, e vou falar o meu posicionamento técnico, de que o Bolsonaro... Eu entendo que o Bolsonaro não consegue ser candidato, não vai ser candidato, ele está inelegível. E aí abre uma frente muito grande, que o erro, às vezes, da direita, da extrema-direita, é ficar depositando essas fichas em relação a Bolsonaro, deixando de construir outro nome, como a esquerda fez quando falava que o Lula ia ser candidato. Não sei se você lembra. Ele estava preso. Lembro. E aí, no segundo momento, falou, não, agora ele não é mais, porque ele estava inelegível, agora vai ser o Haddad. Aí a esquerda perdeu todo aquele trabalho, não construiu um novo nome, e a mesma coisa com o Bolsonaro. Então nós temos nomes que estão se falando, mas não se constrói, porque vai ser. Então isso tudo... E aí não tem mais nenhum nome alternativo, é só esquerda e só direita? Então o que a gente vai ver? Se isso realmente vai se desenvolver nas próximas eleições e como que as redes sociais e como que os últimos acontecimentos vão influenciar na decisão do povo. Perfeito. Mas eu gosto, hein, de ouvir uma boa explicação.
E ele manda muito bem, Obrigado, expert no assunto. Parabéns, doutor. Eu agradeço. A gente está encerrando o nosso bate-papo e foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Você vê como você articula bem, explica bem. Eu ficaria horas conversando contigo aí sobre os principais causos, né, casos, crimes chocantes que aconteceu não só em Cascavel, em toda a região, que o doutor esteve à frente aí, né? Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Sempre à disposição sua. Mas para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário e você fica aí, né? Você que escolha como que você queira fazer suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço para Luísa, que está fazendo, já tem 14 anos, daqui a pouco faz 15. É a filha do doutor, uma menina muito talentosa, toca piano, que é uma maravilha. Mas o pai também toca piano, né? Então, de uma boa educação, tá de parabéns. E lembrar que o doutor talvez não se lembre, mas eu ganhei uma Bíblia tua. Pequenininho, o Novo Testamento dos Gideões. E eu tenho ela guardada com muito carinho. Então eu aproveito o nosso final para você deixar uma mensagem para gente. Você que é um homem de fé, né, um homem que defende os princípios da Bíblia, né? Sim. E eu sempre te acompanho nas redes sociais, sempre que posso estou assistindo as suas mensagens de esperança, de fé. Que bom, olha. E que você possa deixar então uma mensagem bem breve, curta aí para os nossos amigos leitores da Gazeta Paraná e também internautas. O primeiro é um prazer estar aqui. Eu quero até me direcionar a dizer que eu sou um cristão que é advogado. Ou seja, os princípios vêm acima de qualquer outra situação. São inegociáveis. E nós fomos chamados à grande comissão, aquilo que Jesus falou, né? E eu sou um cristão e por isso eu defendo aquilo que Jesus falou, que nós temos uma grande missão, ir por todo mundo, fazer discípulos e batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que eu sou cristão? Eu sou cristão dentro do que eu faço. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, mas ser cristão no que você faz. E a gente tem que ter uma coisa que eu sempre falo, Eliane, coerência no que você fala, naquilo que você vive. Eu tenho buscado ter coerência, eu tenho buscado em viver. Eu não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas eu tenho buscado estar na presença de Deus constantemente para prestar o melhor serviço para o meu cliente, para ser um advogado e um profissional de excelência, para ser um pai dedicado, um marido dedicado. Né? Eu tenho algumas funções, né? Eu sou legendário, né? Eu sou legendário, os homens que sobem a montanha, onde a gente tem resgatado homens para o papel de homem verdadeiro, como pai, como marido, como cabeça da casa, sacerdote da casa. Eu sou Gideão Internacional, que são os homens desde 1898, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com ser cristão e profissional, onde a gente patrocina a impressão de novos testamentos e nós distribuímos esses novos testamentos nas escolas. Onde eu ganhei nas penitenciárias. Temos o evangelismo pessoal que eu lhe entreguei. São quase 3 bilhões de novos testamentos entregues no mundo inteiro, em mais de 200 países onde nós somos presentes, com o objetivo de que a palavra de Deus seja difundida. Então, eu deixo uma palavra sempre para as pessoas. Toda vida tem que ter um propósito. Você não está aqui a passeio. Eu tenho um propósito. Meu propósito não é ganhar dinheiro, meu propósito não é ser o melhor advogado do sul do mundo, não é isso não. O meu propósito é ser um cristão que com a minha vida possa transformar ou influenciar a vida de outras pessoas. E isso eu faço dentro de onde eu estou, dentro da minha profissão, tentando ser o melhor profissional dentro da minha casa, dentro da minha família, tentando ser o melhor pai, o melhor marido, sabe? E para que a gente possa influenciar, porque você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Primeira coisa que você faz. Parabéns, doutor. Obrigado. Eu me lembro de uma mensagem sua na internet que se dizia assim: tem pessoas que não quer Deus, quer o que Deus dá. Correto? É verdade. Quer mais as mãos de Deus do que a presença de Deus. E quando a gente se torna mais forte, é quando a gente está na presença de Deus. Exatamente. Deus quer relacionamento conosco. Relacionamento é todo dia. É isso. Parabéns, doutor. Obrigado. Muito obrigada, viu? Eu agradeço imensamente. É um prazer estar aqui com você. Até a próxima entrevista. Fico à sua disposição. Obrigado. Para você, nosso muito obrigado especial, que nos acompanhou desde o início desse bate-papo. Convido também para curtir nossas redes sociais e siga a gente aí no YouTube da Gazeta, do Gcast, e fique atento às nossas notificações e às próximas entrevistas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau.